eu vou começar de trás para frente. A atualidade de Weiner para a Constituição brasileira. Primeiro, uma coisa para ficar claro. Toda a Constituição ocidental, na Europa ou na América, feita depois de 1919, tem influência da Constituição de Weiner. Sem isso, eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo. Seja a Constituição espanhola, a Constituição brasileira, italiana, francesa, mexicana, a eleição que é antes, a Argentina de 49, qualquer Constituição feita depois de 1919 no Ocidente tem influência da Constituição de Weiner, seja por bem, seja por mal. Você pode dizer, vou seguir o mesmo modelo de Constituição que prevê direitos sociais, que prevê a atuação do Estado, que incorpora o conflito no texto, ou para evitar, que é o caso da lei fundamental alemã. Não vou falar sobre nada, porque eu não vou me dar opinião sobre nada, porque eu não quero gerar crise como a Constituição de 19 gerou. A Constituição de 88, obviamente, tem também essa influência, até porque ela é moldada em cima da Constituição de 34 e de 46, são totalmente inspirados na Constituição alemã de 19. E isso aí não é mera especulação. A gente pega, por exemplo, o caso da de 34, isso é muito claro. Tem lá as atas, foram publicadas até pelo Senado, da subcomissão do Itamaraty, que elaborou de projeto. Toda hora, todo o tempo, não, porque na Constituição alemã eles fizeram isso, fizeram aquilo, não sei mais o que e tal, foi bom, foi ruim. Quer dizer, está toda hora presente a Constituição alemã de 1919. Comparar o artigo 48 com a medida provisória, eu acho que é muito exagerado. Medida provisória, embora seja, em tese, um poder excepcional, mas também a justificativa e toda a explicação é outra. A questão da medida provisória são meios do Executivo poder tomar determinadas medidas com mais rapidez, e isso se justifica, aliás, no século XX inteiro é isso. Então, o deslocamento do centro político, do parlamento para o executivo. Toda a discussão na teoria política, na teoria constitucional é essa. Esse deslocamento, nem sempre essas categorias se encaixam. Categorias liberais não necessariamente encaixam diretamente nessa nova estrutura, nessa estrutura em transição. O artigo 48 é mais amplo que isso. Ele não garante só poder para o presidente, garante poder para o presidente legislar, quando precisasse, em caso de emergência. Ele suspendia direitos. Ele suspendia a Constituição. Talvez o mais similar ao artigo 48, mesmo assim, de uma maneira muito, talvez de temática, são os dispositivos para um estado de sítio. Na Constituição brasileira, que quase toda a Constituição tem, que é a ironia da Constituição liberal. A Constituição prevê nela mesma como se suspender. Então, o botãozinho de liga e desliga nela mesma. Mas você pode estar até questionando o abuso da medida provisória, o discurso da exceção, da emergência vira um discurso cotidiano, permanente, mas aí o problema não é totalmente da provisória em si, é um instrumento disso. Eu acho que aí a questão é outra, que aí está ligada à sua segunda pergunta. É a questão de você utilizar argumentos de governabilidade ou de racionalidade, de estabilidade econômica urgente, que passam a justificar qualquer medida, passam a justificar qualquer procedimento. A razão de mercado é a nova razão de Estado. Então, tudo se justifica em nome da preservação de determinados valores. Hoje é a estabilidade econômica, o país tem que ser respeitado pelos investidores internacionais, e assim por diante. E aí, essa questão que você colocou, ele falava de duas partes contraditórias, a social e a liberal, que não poderiam andar juntas. Esse é um discurso conservador, tradicional, que existe no meio jurídico desde 1848. Desde a Revolução de 1848, quando a Assembleia Constituinte Francesa coloca de maneira muito tímida, aliás, o direito ao trabalho no texto da Constituição Francesa. E que
quem inclusive atacou, quem acha isso um absurdo, é um tal de Alexis de Tocqueville. Que é o fim do mundo colocar isso numa Constituição. Aí você pensa, o que é matéria constitucional? Matéria constitucional é o que, naquele momento histórico, se decidiu colocar na Constituição. Certo ou errado? Toda a Constituição é fruto de conflito, toda a Constituição é fruto de disputa. Não existe Constituição consensual, não são outorgadas. Nem essas, porque mesmo quando são outorgadas, as facções palacianas também disputam entre si o que vai se colocar, o que não vai se colocar no texto. Não tem Constituição que seja fruto de unanimidade. Nem a americana não foi, que é a primeira moderna, nem a da Bolívia, do Equador, são as últimas, vão ser. Isso aí é da natureza do sistema político. Então toda hora você vai esquecer, o que você não gosta, você diz que não é matéria constitucional. E os conservadores são especialistas nisso. O Carl Schmitt dizia que direitos sociais não são direitos. Eram meras declarações políticas. Esse discurso a toda hora retorna. O debate em torno da Constituição de Weimar é muito parecido com o debate em torno de toda e qualquer Constituição que incorpore direitos sociais ou política no seu texto. Incorpore questões conflituosas, questões polêmicas, ou questões mais materiais, vamos dizer assim. É o mesmo debate na Itália, do pós-guerra, da Constituição de 47, quando se inventa a tal da norma programática, que é a norma que não vale. Está lá, mas não é para cumprir. É o mesmo debate em torno da Constituição Francesa de 46, é o mesmo debate em torno, aqui, se a gente pega os autores que falam da Constituição 34 de 46, o discurso é o mesmo, é igualzinho. É igualzinho o discurso do centrão da Constituinte, e que depois o centrão se torna governo, de 89, na eleição de 90 até para cá, é o discurso na Constituição já de governabilidade. A Constituição já não é nada. A Constituição não é culpada de nada, ela não é um sujeito, ela não faz nada. A questão é como os atores políticos lidam com as derrotas e as vitórias. Não concordaram com a incorporação de direitos sociais, então vão tentar tirar. Perderam a eleição, não ganham o tapetão. Essa é a estratégia, aliás, não é só nossa, isso aí é a estratégia de qualquer grupo conservador em qualquer país do mundo. Tem grupos que são mais respeitadores da democracia, das leis majoritárias, outros menos, como aqui. São meras formalidades, então isso aí não tem muita relevância para os nossos conservadores. Democracia, direitos, essas coisas não são importantes. A única liberdade é a liberdade de empresa, já dizia o professor Fábio Comparato. Em relação ao Benjamin Schmitt, a oitava tese, eu entendo a oitava tese não está restrita só ao período pré-guerra do pacto. Tem lá não sei qual que ele fala expressamente, da questão do pacto, se eu não lembro agora qual que é o número, mas que está decepcionado, obviamente, com o pacto do Stalin com o Ribbentrop, mas, na verdade, é o espírito de uma época. Sem essa situação de exceção, não é novidade em 1939, 1940. Ela já existe na Europa desde o início dos anos 30. E se for na Itália, desde os anos 20. Tem dois autores contemporâneos, até com isso. O Hermann Hesse, que é social-democrata alemão, ou o Karl Polanyi, que escreveu lá na Grande Transformação. Eu vou falar, o que é o fascismo? O fascismo é quando o capitalismo resolve proteger os seus interesses em cima da democracia. É isso. Ele abre mão da democracia para manter a estrutura econômica. Então, o país vai apelar para o fascismo. O fascismo é a exacerbação disso. Isso está existindo na Europa desde os anos 20, desde o Mussolini. E o Hitler é a expressão máxima disso. Mas não foi quem inaugurou. Embora vai ser que talvez tenha uma dimensão mais profunda. Mas o que a gente está falando do tema de uma maneira já, do período, daquela sensação de uma maneira já da época, mas mais do que isso, a gente está falando mais coisas. E aí vem as diferenças entre o Benjamin e o Schmitt. Porque, no fundo, o Adão é mais. O Carl Schmitt está tentando sempre vincular a exceção ao direito, o Benjamin está tentando tirar. Para dar anomia.
Costa está falando da ordem, o Benjamin está falando da revolução. Tem outra diferença aí também, né, nos autores até aqui, tudo mais o Benjamin, que é a própria questão da concepção que está por trás disso. No fundo, até onde o estabelecimento do Benjamin, o verdadeiro estabelecimento, é a exceção à exceção. É aquilo que nunca existiu. Né, que aquilo ali, na verdade, é a redenção, né, é vindo o messianismo do Benjamin, e que é algo que não tem paralelo, nunca aconteceu, não é uma causalidade. O tempo para o Benjamin não é uma causalidade, é algo que o tempo messiânico surge, né, e ele muda tudo, ele transforma tudo. Ele vai transformar tudo e vai mudar tudo. Então, o que ele quer, o que ele deseja é a transformação de tudo. Né? Esse novo tempo, é a exceção, a exceção à exceção, vive sob a exceção. Então a exceção à exceção é a vez dos oprimidos, né? A vez da redenção, da libertação. Então, nesse sentido, acho que no fundo ele está na angústia dele tentando traduzir em palavras. Eu quero que venham. Que a saída disso é a mudança de tudo. Não adianta eu vir com meias palavras no Pacto Nazi-Soviético. Vai ser uma revolução para depois se aliar isso. Não, é a mudança total. Isso não é causal. Isso vem. Hoje estamos mais perto do que nunca da redenção. Mas quando ela vai vir, ninguém sabe se é que ela vai vir. Mais alguma questão? Ramone. Um pouco no sentido da última fala do professor, que aqui em vários momentos você falava que Weimar ela sempre era incompleta, ela não conseguia cumprir todas aquelas promessas né? E aí lembrando também um pouco do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que Marx ele fala naquele momento que é necessário lembrar que a Assembleia Constituinte e a parteira dela são as baionetas e o estado de sítio, né? E naquela confusão toda que se põe na Assembleia Constituinte, ele até solta depois uma frase que aquela que ele fala: a cabeça do burguês médio francês então grita antes um fim com terror que um terror sem fim. Então, pensando nessa, a capacidade da Constituição de incorporar esses conflitos, né, que na verdade são conflitos que não são passíveis de ser incorporados, que talvez são antagônicos mesmo. Né? E ainda pensando hoje, né, mais ainda hoje, onde a reivindicação de algumas pessoas do Estado de Direito ainda serve para a aplicação das medidas de exceção e de emergência. Né? Então, não sei se foi muito claro assim que eu queria contar agora, mas a pergunta é essa. Esse estado de exceção, o verdadeiro estado de exceção, ele passa pelo fim do direito, passa pelo fim da Constituição? Não sei. Ficou claro. Alguém mais? Xavier. Eu queria só que a professora fizesse um comentário, porque ela falou da repressão das greves e do fim da experiência conselhista, tal, dos conselhos. Queria que ela comentasse um pouco mais sobre isso, porque dá para perceber que então a intenção de toda essa onda da direita que depois veio não foi só de acabar com os cabeças do KPD. Acho que você falou isso durante a tua apresentação. Queria que você comentasse um pouco mais isso. Qual que era essa influência, até o professor também comentou, dessa democratização que estava para além do âmbito do poder político, das eleições. Então, até interessante saber que teve uma ascensão do Partido Comunista num momento bem anterior, mas bem anterior mesmo à ascensão depois do poder ditatorial. Eu queria que você comentasse um pouco mais. Alguém mais? Eu vou fazer mais um, então. Não, queria saber se, Isabel, se dá para fazer algum paralelo
digamos, desse sufocamento dos conselhos na Revolução Alemã com dos soviets na Revolução Russa. Então, ainda bem que foi feita essa pergunta pelo Xavier, porque eu queria, antes de encerrar, eu ia justamente querer fazer uma ligação novamente entre o Walter Benjamin e os Spartacus. Afinal das contas, eu fiz uma pergunta no começo, né, na minha exposição, uma pergunta um pouco retórica, mas era assim, por que ele menciona os Spartacus e não o KPD? O que ele via no grupo Spartacus que era para ele algo redentor, vamos dizer assim, né? Algo que instituiria o tempo do agora, né? E o KPD não seria, não é? Acho que, para começo de conversa, a simpatia pelos derrotados sempre é maior, não é? Bom, se bem que o KPD também foi, mas o KPD fez tanta besteira na República de Weimar, mas tanta. Eles foi um partido que ficou completamente subserviente às diretrizes do Partido Comunista Russo. Né? A história do KPD é muito triste nos anos 20, porque as lideranças que poderiam manter uma política independente no KPD, bom, primeiro a Rosa e o Karl Liebknecht, que foram assassinados. Depois o Leo Jogiches, que era outro que também poderia. E o Paul Levi, né, que era, digamos, a encarnação, né, do programa espartaquista, até ser expulso do KPD, justamente pelos bolcheviques. Então, essa ala, os velhos espartaquistas foram alijados do KPD. O KPD foi a bolchevização do KPD foi se submetendo às diretrizes de Moscou. E se tornou um partido stalinista. Então, por isso mesmo, o Walter Benjamin não poderia falar em KPD exatamente por isso, porque era um partido stalinizado. Spartacus, o fato de ter sido derrotado, o símbolo, né, dos oprimidos, etc. Agora, o que eu tentei fazer aqui de uma maneira super rápida, talvez não tenha ficado claro, é que Spartacus também não era uma alternativa, né? Quer dizer, eles, digamos, sendo minimamente realista, né, Spartacus não representou uma alternativa. Eles eram muito à esquerda daquilo que a situação do momento poderia permitir, né? Alguém, por exemplo, como o Marcuse, é interessante, eu gosto muito do Marcuse e sempre me lembro disso. O Marcuse que participou da Revolução Alemã, ele foi eleito membro de um conselho de soldados em Berlim. E quando ele fala daquele passado, sempre ficou presente na cabeça dele a experiência dos conselhos da Revolução Alemã. Mas ele não era espartaquista, porque ele achava que os espartaquistas eram esquerdistas demais, que não correspondiam àquela correlação de forças, não é? Enfim, então é uma coisa para a gente pensar, né? E por que então o Benjamin vai falar por que Spartacus? Uma tentativa de interpretar, eu acho que é o seguinte, porque Spartacus defendia a experiência conselhista, defendia a República Conselhista, defendia os conselhos. E para ele, para os espartaquistas, uma verdadeira democracia, uma democracia socialista, de fato, seria uma república.